Estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Eu estou encarregada hoje de falar sobre esse tema, mas é uma reflexão, né? Eu sou uma aprendiz de palestrante, então, para a gente refletir sobre esses ensinamentos de Jesus. A parábola do fermento, eu não conhecia, e achei interessante porque ela vai falar do fermento, do pão. Eu sou filha de padeiro, então fiquei pensando, né? Quando eu li a parábola é curtinha, e fiquei pensando nessa parábola e ao mesmo tempo voltando à minha infância, à época que meu pai tinha padaria, a alegria que era. E a gente não via a hora de ter pelo menos 8, 9 anos para acordar de madrugada, que era para estar na padaria para fazer o pão. Então, era muito interessante como a família ali reunia os irmãos e mais alguns, tinham outras pessoas de fora, mas os filhos participavam, né? Então, fiquei com saudade do cheirinho de pão, de toda a conversa. Até eu não estava escalada para falar sobre isso, aí agradeci, me senti gratificada por esse momento de voltar a esse tempo, porque me permitiu ao mesmo tempo que estava estudando uma parábola tão profunda, tão curtinha e tão profunda, e ao mesmo tempo voltar lá na minha infância, o pouco período que eu tive com meus pais, né? Que foi até 12 com minha mãe e 13 com meu pai. Então foi muito curto, mas foi profundo isso para mim, e muito aprendizado. A parábola de Jesus é aqui. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda levedada. Essa é a parábola. Então, quando eu li, eu fiquei, e agora? Como é? Vamos entender uma parábola desse tamanho. Mas, se a gente olhar todas as parábolas de Cristo, ela sempre tem um grupo que ele se dirige. Ele fala quase que a mesma coisa para grupos diferentes. Ele vai falar do joio do trigo, né, da semente de mostarda, e aqui ele vai se dirigir bem às mulheres, que eram encarregadas de fazer esse pão na época. Outra coisa também era a demora para esse fermento, né? Então, aqui eu selecionei a quem se aplicava a quem é aplicada essa parábola. Então, a humanidade, que ele vem trazer, e a cada um de nós. Porque o que mais ele tentou ensinar para nós foi sobre nós mesmos, nosso interior, aquilo que a gente precisava observar em nós, nossos sentimentos, né, nossas angústias. E a interioridade, você vê, a semente de mostarda tinha que colocar no solo, né? A parábola da pérola, a pérola está dentro de, né, então a parábola do joio do trigo também teve, a terra está escondido. Então ele vem mostrar o nosso tesouro que está escondido em nós. Ele vem falar de nós, daquilo que a gente tem, da potência que a gente tem e não desenvolveu ainda, daquilo que a gente não observa em nós. Então essa parábola, ela pega todos, porque você tem um momento onde a humanidade avança, né? E tem um momento que é individual. Aí, os elementos dessa parábola, a gente tem o trigo, e você vai ver, o trigo, 3 medidas de trigo para um pouquinho de fermento. Aí a gente vai chegar lá. O que é esse fermento? Porque não precisa tanto. Não é a metade,
não é, né? Não é um terço, não é igual, é pouco fermento para aquela medida de farinha. E aí nós temos também o calor do forno, que está implícito, que ninguém vai comer pão cru, né? Então, aqui tem esses 3 elementos. Quando a gente pensa nessas 3 grandes medidas, como nós estamos numa casa espírita, a gente considera, e isso aqui é o Arthur Valadares que vai trazer essa informação, é que ele fala assim, que nós podemos considerar essas 3 medidas de fermento as 3 revelações espirituais, né? Então, você tem um momento em que a humanidade tem seus deuses que ainda não estão ainda tratando com um Deus único. Ainda pensa em Deus como os elementos da natureza. Aí vem Moisés, traz os 10 mandamentos, que é o decálogo. Então, esse é a primeira medida de trigo. A segunda medida de trigo que ele considera a boa nova de Jesus. Quando Jesus vem e vai falar de amor. E vai falar, não vai só falar, ele vai acolher, né? Ele vai acolher cada um, independente de sua religião, de sua classe social. Então, ele vai mostrar, principalmente para os excluídos socialmente, que ele estava aqui por amor. E que o Deus não escolhia as pessoas por sua classe social. Ele escolhia por amor. E uma coisa que a gente precisa aprender, e eu ouvi o Arthur, não foi Arthur Valadares, foi outro palestrante, que ele falou assim, gente, nós temos que parar de achar que vai para uma punição, que Deus fica com raiva de nós, que nós, né, que Deus não está gostando. Nós temos que pensar num Pai que é amoroso o tempo inteiro. E que tudo o que acontece conosco são causas e efeitos. Eu venho um momento onde eu planto e eu vou em outro momento colher aquilo que eu plantei. Se eu planto arroz, eu vou comer arroz. Se eu não planto arroz, se eu vou plantar capim, eu não vou comer arroz. Eu vou ter capim para comer. Então, causa e consequência. E ele espera ainda, olha só, ele dá um tempo a gente amadurecer para chegar a colher isso. Mas vamos lá. A outra parte, que é os três elementos dessa parábola aqui, quando a gente pensa na medida também, o espírito na parte individual nossa, a humanidade enquanto uma coletividade, né? E os nossos sentimentos, que é onde a gente não amadureceu o suficiente. Nós avançamos, às vezes a gente avança na parte intelectual e moralmente a gente está perdido. Às vezes a gente avança numa parte moral e esquece também intelectual. Nós precisamos dar 2 asas para voar. Não podemos voar com uma só. Então, as 2 coisas, tanto que estudar, raciocinar, ter uma fé raciocinada. O Pai não quer que a gente chegue até Ele, procure Ele por medo, por punição, mas porque queremos estar perto dEle, porque nos sentimos bem de estar com Ele, nós sentimos um amor por Ele, nós estamos retribuindo aquilo que está gravado em nós, em nosso DNA. O fermento, geralmente, não se fala na parte ruim, mas eu trouxe aqui a parte ruim, e eu falei já anteriormente, pelo seguinte, o fermento, ele está em nós. É o nosso DNA de Cristo, de Deus que está em nós. É tudo aquilo que está em boa potência em nós e que nós não alimentamos, ainda não deixamos brotar. Esse é o que está em nós, né? Mas eu falei também daquilo que a gente recebe de fora. Tem pessoas
que vem, você está animado, está com um projeto, né? Vai desenvolver um projeto e tal, tem todo, aí vai e mostra para a pessoa diz assim, não vai dar certo. E você não acredita em você, não acredita no seu potencial, vai acreditar naquela pessoa. Outra coisa, uma outra pessoa que chega e diz assim, vamos sair, beber. Ah, o que tem? Tem que se divertir tudo. E começa, né, na bebedeira. Todo final de semana, daqui a pouco. E esse é um fermento ruim que você deixou crescer. E nós temos que pensar em fermento, gente. Fermento é pouco, é isso que eu estava falando. Ele é pouquinho, mas ele aumenta. Eu lembro que meu pai colocava o fermento na massa tipo 8 horas da noite, 8h30, sei lá, era cedo. E ia acordar a gente mais tarde, de madrugada, para a gente trabalhar a massa. Ainda já crescia a massa, já ali triplicava aquela quantidade, né? Já levedava essa massa. A gente fazia o pão e passar 6 horas da manhã, ainda crescia esse pão depois de feito. Então, olha só, esse fermento está em nós. Tudo está em nós. O bem está em nós. Tanto que na hora que a gente faz o bem, nós nos sentimos bem. Na hora que nós fazemos aquilo que é certo, tem uma alegria interna em nós. Tem um bem-estar. Então, ele está em nós. E depende de nós, de nossa escolha. Então, eu quis trazer essa parte aí ruim para a gente prestar atenção. Outra coisa também, quando a pessoa frequenta um lugar, uma igreja, um templo, um centro espírita, ou um padre, ou um dirigente espírita, ou outro local qualquer, e aquele dirigente falha, aí a pessoa perde a fé. Ora, ele está num processo de evolução tanto quanto nós. Todos estamos. O que foi ensinado não pode ser jogado fora. O que foi aprendido de bem, de amor e daquilo que o pai ensinou, nós não podemos abrir mão. Ah, eu não tenho mais fé. Ah, eu não acredito em mais nada. Por causa de uma pessoa, você abre mão de Deus, abre mão do seu bem-estar, da sua alma, daquilo que acalma a sua alma, daquilo que te enobrece, entendeu? Então, isso que a gente tem que pensar também. Eu não posso jogar minhas expectativas numa pessoa, porque ele está em processo evolutivo. Ele vem certo, pode ter uma queda, pode não ter, tem tudo para não ter, mas pode ocorrer. Entendeu? Então, esse fermento ruim é nesse sentido, quando a gente perde aquilo que estamos deixando também que está vindo de fora. Agora, qual é o fermento bom que aqui tem? É o elemento divino da alma. Por quê? Está em nós. As escolhas estão em nós. As angústias que a gente arruma são externas, mas o bem está em nós. A calma está em nós. A esperança está em nós. E cada vez que eu deixo esse fermento crescer do bem em mim, cada vez que eu faço isso, eu me fortifico mais e não fico sujeita à vicissitude da vida. Ah, fulano virou a cara para mim, então hoje já estragou meu dia. Eu estou muito frágil, porque se eu compreender que o bem está em mim, se a pessoa está passando, pode ter dito uma palavra errada para mim, como é que a gente fala? Falou torto, me olhou torto, sei lá, é mais ou menos isso. Então, se a gente escuta isso e olha e diz assim, esta pessoa começou o dia ruim, e não é para mim. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu pego aquilo que é de fora para mim.
eu não me fortaleço. Para eu me fortalecer, eu preciso acreditar, confiar, desenvolver em mim. Desenvolver o bem, desenvolver o amor, desenvolver a minha capacidade de sentir tudo isso, de olhar o outro na dimensão que ele dá conta, de pensar que aquele outro ainda tem uma escala para subir e eu também tenho várias também, não só ele. E um dia ruim não é só para ele, não. Nós temos dias ruins também. Outra coisa, acreditar em Deus, ter fé e tentar praticar o bem não nos isenta daquilo que a gente tem que passar. Não vamos pensar que porque eu frequento um centro, eu estou todo domingo no culto, eu estou todo domingo na missa, isso não podia acontecer. Por que não? Se todos estamos aqui para evoluir. E como é que nós evoluímos? Quando a gente passa essas dificuldades. Quando tudo está bem, ninguém procura. Ninguém lembra até de rezar. Ninguém lembra de agradecer. Então, quando essas coisas acontecem, é sacudido mesmo para a gente olhar. E agora nós estamos passando, a Terra está passando uma fase, e todos nós estamos nessa Terra passando uma fase que são fases que precisamos dar um ponto a mais, olhar para nossas dores. Nós passamos aí por um tsunami primeiro, 2, né? Que teve aquele... Bom, pelo menos minha geração não sabia que existia esse tsunami. Olha que eu já tenho alguns aninhos aí, viu? Na frente aí de alguns aqui. E a gente nunca tinha ouvido falar de uma coisa daquela, mas foi localizado. Mas nós tivemos a pandemia. Quem não perdeu um amigo, ou alguém da família, né? Ou um vizinho? Quem não sofreu desemprego, insegurança, a terra inteira? Por quê? Porque agora, quando a humanidade demora em determinado processo de evolução, acontecem as coisas que é para a gente avançar. Isso está, inclusive, aqui no Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue uma marcha progressiva e lenta? Qual a resposta que ele deu? Não vou ler tudo não, gente, é pouquinho. Há o progresso regular e lento, que resulta das circunstâncias, mas quando um povo não avança rápido o suficiente, então, de tempos em tempos, Deus lhe sujeita a um abalo físico-moral que lhe transforma. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao objetivo marcado pela providência divina. Então, a mesma coisa conosco, na nossa vida, enquanto indivíduo. A gente está numa boa e, de repente, começa a acontecer coisas. Para quê? Para que a gente possa olhar e pode ver, depois que passa a tempestade, é onde a gente vai ver que deu um plus, né? Na alma ali, teve uma preocupação, voltou a sair da mesmice e avançou como humano. Porque, olha, todos nós nos acomodamos fácil. Quem não quer ter uma vida assim retinha, sem muito susto, tudo bem, tudo financeiramente correndo, sem problema, tal? O que é que a gente faz nesse momento? Que tipo de coisa eu desenvolvi ali? Como eu desenvolvi aqui? Porque não é o externo, é o interno. Esse interno aqui, a gente não faz uma análise, vai vivendo. Joga a culpa no outro, é mais fácil o outro estar errado que olhar como que está aqui interno, qual a minha parcela, qual
o meu nível de impaciência, o que vem ocorrendo, né? Porque as impaciências, a gente diz assim, essa pessoa é impaciente, mas que dor essa pessoa tem? O que ela carrega internamente? Que ela nem sabe, porque muitas vezes essa impaciência vem de outras vidas e dores que ela traz que ela desconhece. Nós temos dores que desconhecemos. Tem dia que a gente acorda, quer chorar e não sabe por quê. Olha, mas está tudo bem comigo. Por que eu quero chorar? Porque tem dor em mim. E tem, às vezes, por que eu me sinto abandonado? Eu tenho um sentimento que as pessoas me abandonam, estão esquecendo de mim. Que dor é essa se eu não fui abandonado? São dores que a gente traz. E a gente traz para olhar para ela, para entender, para perdoar e liberar. Enquanto eu não libero, eu fico presa ao outro que me causou dor. Eu preciso saber que eu não preciso, às vezes, conviver com aquilo que me machuca muito, com aquele que me maltrata muito. Eu não preciso, mas eu preciso liberar para que bons sentimentos possam nascer em mim. Eu preciso internamente começar a dizer para mim, eu estou sabendo que essa pessoa tem dor, tanto quanto eu. Isso é um processo interno. É uma decisão. Eu tomo a decisão de sofrer mais ou menos. Eu faço essa escolha. E é o tempo inteiro. É o tempo inteiro a gente tomando decisão. Então a gente precisa olhar. Nós temos ferramentas demais que o Pai deixou. Nós temos exemplos dos profetas, nós temos exemplo de Jesus e nós temos exemplo recente de pessoas que conviveram aqui, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Nós temos Divaldo aí que tem não sei quantos filhos e cuida de uma casa enorme de acolhimento às mães, às crianças e tudo. Tem pessoas e tem muitas outras fazendo isso, acolhendo, olhando o outro com amor. E é outra coisa também, a solidariedade, a caridade faz parte. Nós, como humanidade, somos uma unidade. Enquanto nós tivermos gente sofrendo e achar que não temos responsabilidade, ainda sofreremos. Enquanto não percebermos que o outro que está sofrendo, que pode ele estar realmente no processo dele de aprendizado, de colher o que ele plantou, mas se eu posso fazer algo para diminuir a sua dor e eu não faço, eu também sou responsável. Eu posso, se eu posso, e a Cléo fala uma coisa que é muito legal, que ela diz assim, todo mundo pode. Se eu não posso financeiramente, eu posso fazer uma prece. Se eu não posso dar um abraço, eu posso pensar num abraço espiritual e mandar luz, mandar força, mandar energia. Olha o tanto que a gente pode fazer. A Cléo, né, no livro aqui, ela fala também do Brasil, quando os portugueses aqui, né, se plantando tudo dá, nessa terra onde tem tudo, onde o ouro cresceu demais, né, que eles viram que tinha minérios, né, que tinha muita caça, muita fruta, e que era só tirar, eles esqueceram que também tem que plantar. Eu não posso ter comida se eu não vou plantar. Naquela época ainda tinha pouquíssima gente com espaço, né, muito grande. Mas eu não posso só tirar indefinidamente, né? Eu tenho que cuidar. Aí tenho cuidado com esta terra também. E a gente tem que pensar. Aqui, que muitos de nós olhamos para essa terra e não nos orgulhamos.
não agradecemos do país que nos acolheu, do estado que nos acolheu, do local que nos acolheu, porque tudo é energético. Eu tenho que agradecer o lugar que eu nasci. Primeiro planeta que me recebeu. Que essa mãe maravilhosa que é a Terra acolheu a gente amorosamente. Aí vem o país com todos os problemas. Qual país que não tem? Tem muita gente que olha só para a Europa e acha que eles não têm. Estão lá, né, no bem bom, não sei o quê. Só que aqui é 500 anos, gente. Eles têm quantos anos lá? Quantos séculos? Nós somos uma nação jovem. E aí começa a desprezar, porque aqui o povo... Nós somos esse povo. Eu vejo muita gente dizer, isso aqui, o pessoal lá na Suíça, não precisa ter alguém vigiando, tem um local que a pessoa passa no metrô, se não tiver dinheiro ou esqueceu a carteira e tal, e ninguém, só quem realmente... Sim, mas eles têm quantos anos, entendeu? E a gente chega lá, mas a gente precisa cada um fazer agora e aproveitar para ensinar nossos descendentes, porque também não adianta. Queremos, aí quando estamos lá fora, cumprimos a lei. Chega aqui e não cumpre. Como que isso muda? Então, olha só, o fermento do bem está em nós. Aquilo que de ferramenta que eu preciso, está em mim. Eu posso não estar utilizando. E digo para vocês, ainda não sei utilizar tudo, mas espero aprender um pouquinho nessa vida e pôr em prática. Quando eu estudo aqui, eu tento ver o que está, o tanto que ainda tem de caminho. Porque também não adianta eu estar aqui só falando, dizendo as coisas para você. Não, gente, sou bem falha, mas estou num processo de aprendizado, me colocando à disposição. Não só para aprender teoricamente sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que a minha alma fica em paz, sobre aquilo que minha alma vibra de amor, mas também para pôr em prática. Muitas vezes não consigo. Eu ainda olho para mim e digo assim, você de novo, pisando na jaca ainda? Mas aí é mais um motivo para continuar, não é desistir. Então, todos os que passam por um problema agora, pensa nesse fermento, no fermento do bem. Outra coisa, no pão, esse calor que eu falei, a pandemia, tudo, esse calor do forno, o pão assar. O pão, além da massa ter já passado um processo, ele precisa ainda do calor. Né? Ele precisa do calor para poder se transformar no pão comível para nós. Então, pensa nisso também. Se eu estou passando essa fase, com certeza eu posso sair melhor. O que eu preciso aprender nesta fase? O que isso quer dizer na minha vida? E olhe, façam uma reflexão dos momentos difíceis e ver que nós nunca ficamos desamparados. Às vezes a gente acha que está só, que não tem ninguém. Nosso mentor, nosso anjo da guarda, como vocês possam chamar, está sempre conosco. Pode ver que de repente vem uma ideia, aquela energia de desânimo, de repente vai embora, surge, né? Parece que movimenta quando a gente se coloca à disposição desse aprendizado. Quando a gente se coloca também com humildade e pede a Deus. Eu falo muito também, gente, se está doendo, eu não tenho que dizer só para Deus, está tudo bem? Meu pai, obrigado, eu quero isso. Está doendo, pai. Eu estou achando que eu não dou conta. Então, segure minha mão, porque está doendo. E eu tenho momentos que eu passo por isso. E nesses momentos, eu peço mesmo, por favor, não me deixe sozinha, segure minha mão. E eu digo, tem hora que digo também, está pesado, pai.
Eu sei que eu disse que dava conta, mas estou começando a achar que não. Estou começando a achar que não, então me ajuda aqui nesse momento. Então a gente precisa ter essa comunicação também com Deus, uma comunicação amorosa e leve, que isso fica leve para nós, né? E também, ao invés de estar só reclamando que está difícil, está difícil, está difícil, fica mais difícil, fica pesado. Agora, se eu pego este pacote logo e falo para Deus, ó Pai, está difícil, mas eu quero ver saída. Por favor, me dê uma intuição, me mostre um caminho. Como que eu posso sair desse processo? Como eu posso, né, sair da minha angústia? Como eu posso sair de tão ansiosa que eu sou, sair desse processo para esse? E hoje eu estou aqui também, olha só, vim falar sobre isso terça-feira, mas eu tremi tanto que eu pedi para vir de novo. Eu digo, hoje eu quero passar de novo para isso, porque não é possível que eu vou ficar o tempo inteiro tremendo. E eu vou apostar nisso, não vou desistir. Então, para você ver que é um processo, estou mais calma hoje, com certeza, do que terça-feira. Ó, era isso que tinha. Ah, não, eu preciso fazer as reflexões, porque toda palestra que eu faço aqui, eu arrumo um jeito de fazer, deixar perguntas para que vocês pensem em casa. Aqui eu perguntei assim, como o fermento divino está agindo em cada um de nós? Estou deixando que ele cresça no ritmo necessário? Porque o fermento tem um ritmo. Isso quer dizer, eu estou deixando que o Pai, que isso que está em mim, gente, eu vou ter que evoluir, quer eu queira não, eu vou ter. Então a escolha é minha, se eu quero ir passando por um processo pedregoso ou uma estrada mais limpa. Então é isso. E estou criando impedimento para retardar? Então pensem nisso. Era essa minha reflexão. Gente, muito agradecida a vocês pela paciência e vamos continuar agora na fase